Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio Negócios com Luana Aguiar. Hoje iremos falar de um assunto bem polêmico que já até iniciou a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física. Nós sabemos que todos os brasileiros, todo ano, precisam prestar conta com o governo, com o leão, como assim muitas pessoas gostam de falar. Então, nós iremos tratar alguns assuntos, alguns temas, algumas dúvidas que são que a gente viu aqui dentro do escritório, de outras pessoas que sempre nos perguntam, de dúvidas que tem. Quem deve declarar, o que acontece em certos temas específicos, tá? E hoje, para tratar esse tema com a gente, nós convidamos a sócia do escritório do Solução Contábil, Elineuda Gonçalves, que é contadora, também tem um escritório de contabilidade na cidade do Croatá, que é Elineuda Contabilidade. E assim, é uma pessoa que tem propriedade para falar do tema. Estou muito feliz, que é nosso primeiro podcast, né, amiga? Verdade. Iremos gravar muitos outros, se Deus quiser. E é isso. Amiga, seja bem-vinda. A casa é sua, a casa é nossa. E é isso. Muito obrigada pelo convite. É um prazer participar. Estar falando sobre esse tema, imposto de renda. Realmente, esse período aparecem muitas dúvidas, muitos clientes nos procuram e estamos aqui para, e se tiver algumas dúvidas, depois nos procure, depois a gente responde, não tem problema. Isso, eu sempre gosto de estar frisando, tá, pessoal? Que a gente deixa o canal muito aberto, tanto no Instagram, do Solução Contábil, como o nosso, a gente sempre deixa lá uma caixinha de perguntas para quem tem essas dúvidas, entre em contato com a gente, que a gente é um prazer a gente poder, né, no caso, tá ajudando os contribuintes em relação ao leão, né? Então, sabemos que chegou o prazo. Estamos aí, o prazo já está correndo para a declaração do imposto de renda e o prazo só vai até dia 29 de abril. Nós tivemos 2 anos que o governo estendeu 1 mês devido à pandemia, porém agora deixou bem claro que vai ser até dia 29 de abril, então a gente sabe que o brasileiro é um caso sério, deixa para a última hora. Pode ter 2 meses, 5 meses ou 1 ano, deixa sempre última vai hora. Deixar para o último mês. E aqui a gente vai querer frisar com vocês a importância de estar entregando essa documentação antes, no período correto, para poder estar restituindo esse valor antes, ou então estar pagando o imposto numa data que seja viável para a pessoa, né? A pessoa deixa para declarar no último prazo e está lá surpreendendo, porque o imposto às vezes pode ser alto para pagar, né? Isso. Amiga, vamos conversar e me diga aí, vamos compartilhar, não é uma entrevista, é um bate-papo mesmo, porque nós duas iremos tirar essas dúvidas. Quem é obrigado? Vamos falar um pouquinho aqui, quem é obrigado a declarar o imposto de renda agora no exercício, né, de 2022. Temos aí algumas regras, né? Que temos aquele limite anual a partir de 28 mil, também temos o limite mensal a partir de 1.903, quem tem bens a partir de 300 mil, quem recebeu rendimentos isentos a partir de 40 mil, quem fez aplicações em ações. Então, temos aí várias regrinhas que obriga o contribuinte a fazer essa declaração. Isso, e é assim, pessoal, tem que se atentar se um desses fatos você já se torna, você vê que já se encaixou em um dos fatos, tipo, você recebe, vamos colocar quando ela fala o rendimento de 28.779,70 anual. Então, Isso. Como é que eu chego a esse valor? É o valor do teu trabalho, de quem trabalha com carteira assinada, de quem recebe prolabore, de quem recebe rendimentos de aluguel, somou, deu mais de 28 mil, você está obrigado a estar fazendo a prestar contas com o leão. Isso a mesmo. fazer a declaração de imposto de renda. E tem muito cliente que fala assim, mas eu não ganhei esse limite todo durante o ano. Mas você tem que prestar atenção se em algum mês você não recebeu acima de R$ 1.903,99, e se trabalhou principalmente para órgão público, porque eles têm a obrigatoriedade de reter, e eles informam para a Receita Federal. Então, mesmo que seja 50 centavos, já torna você obrigatório a fazer a declaração. Tem aquela retenção e você pode até restituir, né? Não é obrigado, mas tem a questão, tem a obrigação, mas também tem a parte da restituição, dependendo aí de cada caso. A gente sabe também as pessoas que estão investindo, né? Investidores, tem que ter cuidado, que mesmo que não tenham rendimento de trabalho, mesmo que seu rendimento de investimento
investimento não tenha sido alto, começou a investir, obrigado, né? R$1 investido tem que declarar. E a gente sabe que tem as particularidades do investimento. E assim, a gente sabe que dentro do nosso escritório, dos escritórios de contabilidade, existe muita dúvida das pessoas em saber quem são os seus dependentes, né? Quem podem ser dependentes. Nós sabemos que tem clientes que chegam, quer colocar o pai, a mãe, o primo, o sobrinho na sua declaração de imposto de renda para poder deduzir o seu imposto a pagar. Então, eu quero que você seja bem clara, compartilhe aí conosco quem são as pessoas que podem ser dependentes do teu imposto de renda, que pode estar lá realmente, de fato, deduzindo na tua renda para poder pagar um imposto menor ou então poder restituir um valor maior. Isso mesmo. Bem, os dependentes podem ser esposa, filhos até 21 anos. E se esse filho estiver cursando faculdade até 24 anos. Isso. 24 anos. Os pais também podem, mas eles têm que ter uma renda até 22 mil, né, se eu não estiver enganada. E também, se você tiver um filho adotado, mas se você tiver a guarda dele judicial, também pode. Você pode colocar ele como dependente. Lembrar que tem que ter todas as informações, tem que ter o CPF, é obrigatório ter o CPF desses dependentes. Ele pede também a atualização aí do imposto de renda, ela veio com várias coisas em relação à questão do dependente, questão de endereço, então tem que ficar ligadinho em relação a isso. Pulando para outro tema, vamos falar aí da declaração. Em relação aos bens, muitas pessoas perguntam, eu preciso colocar meus bens, meu carro, minha moto, eu preciso estar incluindo esses bens na declaração do imposto de renda? Se você estiver obrigada a declarar, sim. Não é pelo fato de você comprar um carro, uma moto, que você vai estar obrigada a declarar. Mas a partir do momento que você tem que fazer a declaração, e se você tem esses bens em seu nome, você tem que declarar. Mesmo que você tenha ganhado esse bem, mesmo que não tenha pago por ele, entendeu? Sim. Tem que declarar. Aí entra no caso, que já entra até para a próxima pergunta, que nós sabemos que existe tanta declaração simplificada e completa. Mesmo na declaração simplificada, precisa colocar esses bens ou não? Fala um pouquinho o que é declaração simplificada e completa primeiro, para o pessoal poder entender. Bem, a declaração simplificada é aquela modalidade onde a Receita Federal pega os seus rendimentos e te dá um desconto de 20% sobre ele. Nessa declaração, obrigatoriamente, a gente não coloca as deduções porque não vai significar em nada, né? E já a declaração completa é a que a gente chama de declaração por dedução, é onde a gente coloca todos os seus gastos com saúde, educação, e esses gastos vão abater da base de cálculo e automaticamente vai diminuir o imposto a pagar. Geralmente, na declaração simplificada, eu particularmente gosto de colocar os bens. Sim. Eu também gosto, a gente falar assim, nessa diferença, mas o interessante coloca nas duas. Tem os bens, até questão de venda, porque tem a parte do ativo, ganhos de capital, que você precisa pagar o imposto. Então, tanto na tua declaração é bem mais simples esse processo. Porque... E a riqueza que tu comprova, né? Não vai influenciar no que você tem a receber nem a pagar, mas é a título de informação. Pronto, isso é um ponto importante que você citou, que bom que você citou, que as pessoas têm dúvidas, que se eu colocar, vamos imaginar, um terreno que eu comprei no meu imposto de renda, eu irei pagar imposto sobre isso. Não, você não vai. Não. É só a título de informação. Quando é que você é obrigado a pagar por aquele bem que você comprou? Vamos imaginar que você comprou um terreno por R$50 mil. Então, está informado em cartório que você comprou aquele terreno por R$50 mil. Aquele mesmo terreno, tanto dentro do ano ou então no ano seguinte, se você resolveu vendê-lo e você está vendendo por R$60 mil, a Receita Federal entende que você teve um ganho de capital em cima daquele terreno de R$10 mil. Aí sim, tu paga imposto. Porém, não em cima dos R$50 mil que tu comprou o terreno, e sim em cima do ganho de capital que tu teve, que foi exatamente os R$10 mil. E aí você não vai precisar esperar chegar a declaração de imposto de renda. Tu já tem que fazer isso no mês seguinte da tua venda. Então, são coisas que as pessoas não se atentam. Mas, bens
entrega na declaração de imposto de renda e não Sim. paga nada sobre isso, tá? Às vezes as pessoas têm medo, né? Não informam os bens, porque para a Receita Federal não saber. Sim, ela já sabe. Já Hoje está sabe. tudo vinculado, interligado. Então, a partir do momento que você compra um carro, já é informado. A partir do momento que você tem compra um terreno também, então não tem, assim, esse medo não é para ter. Não é para ter, porque eu me lembro, me fez recordar, até puxando aqui para a questão de empresas, antes quando a gente já trabalhei em outros escritórios de contabilidade, antes de ter o nosso, e eu lembro que a gente ia solicitar as notas fiscais, antigamente a gente tinha que solicitar no papel mesmo, não era físico. Hoje você faz ali a integração do sistema e dá super certo. E a gente ia solicitar ao cliente as notas fiscais, né? E os clientes escondiam as notas fiscais porque para não pagar imposto. E isso não existe mais. Não adianta você não querer informar. Aí as pessoas perguntam, por que a Receita Federal sabe de tudo e ainda que eu preciso fazer uma declaração? Isso né? é uma pergunta frequente. Se ela já sabe, Ela sabe por de tudo eu que eu tenho preciso que informar? declarar, porque eu preciso informar. É interessante. É a confirmação do contribuinte para a Receita Federal. Assim, não, de fato, eu recebi isso e gastei tanto com saúde, outro tanto com a educação. Então, é comprovar mesmo, é ratificar. E isso, porque aquilo ela que já está sendo sabe. feito pela quem está te pagando ou para quem tu está pagando. Isso. A partir do momento que você diz que tem despesas com o médico e o médico não coloca no imposto de renda, um dos dois está errado. Sim. Ou o contribuinte que diz que teve uma despesa e colocou para poder diminuir o imposto, aumentar a sua restituição, ou o médico que está fazendo uma sonegação. Isso. Né? Porque não declarou aquele rendimento daquela consulta que ele fez àquele paciente. Então, a Receita quer saber, ela quer que a gente informe justamente para fazer esse cruzamento de informações. Que é até comum você ver. É comum você ver muitas pessoas caem na malha porque um deixa de informar. Sempre a gente vê aí na mídia, né? Assim, os deputados, governadores que têm um alto patrimônio e é incompatível com a renda que eles declaram no imposto de renda. Imposto de renda. Isso é comum com as pessoas porque deixam de declarar ou não tem um controle, não tem um cuidado. Aí entra num... Pode falar. E assim, um ponto é muito cuidado com as publicações nas redes sociais, que hoje a Receita Federal, ela tem tecnologia suficiente para saber o que você tem. É basicamente... E não declara, mas posta nas fotos. É basicamente isso. Tu faz lá na declaração de imposto de renda, ou tu coloca que tu é isento, não faz, ou então tu faz uma declaração bem com básico para não pagar imposto. Isso. Aí a Receita Federal, mas olha a declaração dele, cadê aquele carro que ele posta lá no Instagram? E aquelas viagens que ele faz mensalmente. A Receita Federal tá olhando assim. Cadê o iate? Isso, porque ela fiscaliza através das nossas redes sociais. Não é brincadeira, a gente tá falando aqui em tom de brincadeira, mas não é. A Receita Federal, de fato, ela nos fiscaliza também pelas nossas redes sociais, por aquilo que nós postamos, tá? Então, tem que ter um cuidadozinho, tem que ser bem realista, não tem que ter medo. Eu costumo dizer assim, se você é obrigado a declarar imposto de renda, isso é massa. Isso é massa. Sim. Por quê? Porque tu tem emprego, ou então tu é um empresário, tu tem rendimento. Você tem que achar ruim quando você não está declarando. Eu acho ruim quando eu não estou declarando imposto de renda, quando eu não sou obrigada. Queria isso eu quer pagar dizer que não muito foi legal. imposto. Isso não é legal. Eu quero declarar mesmo, porque isso quer dizer que tá dando certo. Isso. O meu profissional, tá dando certo a minha vida. Então a gente tem que parar com isso, de ter medo ou então querer burlar. Não, você tem que encontrar uma forma de você pagar menos imposto de uma forma correta. Isso. Que existe a elisão, né, fiscal, existe a evasão. Então você tem que entender a diferença aí delas e fazer da forma correta. E quando você quer fazer da forma incorreta, você acaba indo para a malha, paga multa, fica com o CPF com problemas, bloqueado, né? Isso. Que a gente vai já falar sobre isso. E não é interessante. Então, se organiza, a gente vai falar aqui do Carnê-Leão, a gente vai falar de outros aspectos que vai facilitar, que você pode colocar outras formas de deduzir, que não só esperar a declaração de imposto de renda, ok? Amiga, já entrando aí na parte que a gente fala das despesas, a gente fala um pouquinho das receitas, fala aí para as pessoas quais são os documentos necessários, ou então os principais documentos, para as pessoas se atentarem, organizarem para levar para o profissional da contabilidade fazer a declaração deles de imposto de renda. Se é a primeira vez da declaração, são os documentos pessoais, né?
CPF, título, comprovante de residência. Com a função que exerce na isso, empresa. A função que exerce. Se você trabalha em órgão público, a DIF. Se é autônomo, né, tem que já... A DIF também para quem trabalha em empresa, né, amiga? Isso. Empresa privada também Sim. tem. Né? E os documentos de imóveis. Rendimentos de aluguel. Isso. Agora, se é a segunda vez... traz também os mesmos documentos, mas também leva junto a última declaração, né? Para a gente ter uma noção do que foi informado, para dar continuidade. Se informou uma casa, um terreno, para dar continuidade nas informações. Certo. Aí aqui, e quais são as despesas que são dedutíveis, que vai fazer ou eu restituir um valor maior ou eu pagar um imposto menor? Quais são as principais despesas aqui? Vamos falar sobre isso. As principais despesas são as despesas médicas e com educação. Não tem, essas duas realmente abatem o valor da base de cálculo. Ou então, se você teve despesas com consultas, dentistas, laboratórios, você pode estar informando essas despesas e também com instrução. Se paga a escola particular do seu filho, paga a faculdade, isso tudo entra. Lembrando que eles têm que ser seu dependente. Isso. Mesmo que o recibo esteja no nome do cônjuge, ele sendo teu dependente, ele pode sim tá na declaração de imposto de renda, ele pode sim estar entrando na tua declaração, que às vezes existe muita dúvida, mas o financeiro do meu filho tá no nome do meu esposo. Mas se tá ele tá como dependente teu no teu imposto de renda, não tem nenhum problema mesmo, estando no nome do esposo, da esposa, isso não tem nenhum problema, tá? Pode. Ficando isso bem claro, às vezes era uma dúvida muito constante das pessoas, que hoje não seja mais, viu? Depois desse podcast, fiquem informados. E se tiver, depois pode perguntar. Isso mesmo. Aí aqui a gente falou aí dos documentos, a gente falou das despesas que são dedutíveis, e aqui a gente pergunta, e as pessoas que eram obrigadas a declarar o imposto de renda e não declararam, e aí? E aí que o CPF fica pendente, né? Fica pendente de regularização. A pessoa não pode fazer uma operação bancária, fica lá... Às vezes, a pessoa só vai saber dessa obrigatoriedade quando vai no banco fazer alguma operação e tá lá, CPF pendente de regularização. E aí, para voltar o CPF regular, tem que fazer a declaração do imposto de renda e ainda pagar a multa por conta do atraso, que era para ter declarado no ano, né? E não declarou. E a multa, lembrando que a multa ela pode variar, tá? Ela tanto é um valor, ela inicia de 158, não é isso? O valor mínimo é 167. Aumentou, né? Porque, isso. Imposto de renda. Salário mínimo. E alguns centavos. Aí ela depende do que você for receber. Vai de 1% até 20%, dependendo se você tiver imposto a pagar. Isso. Então, ter cuidado. É obrigado, deixou para depois. Aí tem pessoas que só se atentam à realidade do brasileiro. Uhum. Tem muitos brasileiros que só se atentam para regularizar a sua situação quando não consegue mais movimentar uma conta bancária, porque o CPF está com problema. Quando precisa receber um dinheiro e não recebem, justamente porque não se atentou à declaração de imposto de renda. Então, ela bloqueia muita coisa na vida da pessoa. Às vezes a pessoa também nem sabe, né? Que é obrigado. Começa a trabalhar e não é orientado. Às vezes vê aquele desconto lá no contra-cheque e não sabe nem o que é. E aí, quando vê, já está bloqueado e é que vai atrás. Isso. Então, para quem não tem essa informação... Então, se você trabalha e no seu contra-cheque tem uma siglazinha lá, IR ou imposto de renda, algum valor, isso significa que onde você trabalha está tendo essa retenção. Então... Eles vão te informar. Vão lhe informar e você vai ter que fazer a declaração. Porque justamente, pessoal, as empresas, as entidades, órgãos públicos, eles têm a obrigação de declarar para a Receita Federal também anualmente a DIRF. Que nessa DIRF ele informa os rendimentos que você teve, as retenções, contribuição previdenciárias. Então, eles declaram até o último dia útil de fevereiro. E em março já começa a nossa declaração pessoa física, que é justamente essa que nós estamos conversando. Uhum. Então, uma cruza com a outra. Que a gente fala muito isso na contabilidade, que é o cruzamento de informações que tem, né? E aí a gente entra para... aí eu já começo a te perguntar, já falamos dos documentos, falamos das despesas, falamos aí dos dependentes e de quem não declarou. E outra questão que é muito comum, a pessoa declarou e a pessoa foi para a malha. E aí? É porque ela está errada?
Não necessariamente. As pessoas, hoje é comum, hoje Isso. está muito comum as pessoas caírem na malha. Isso não quer dizer que você está errado. Não necessariamente. Às vezes a pessoa esquece de informar alguma renda. Isso acontece muito, às vezes, nos professores que lecionam para o Estado, que tem várias matrículas. É comum isso daí. Várias matrículas, e aí esquece de uma matrícula e envia a declaração e esqueceu que teve rendimento, R$1.000, por exemplo. Isso faz a declaração cair em malha. Ou então, deduziu algum... Dependente. Isso. Não? Também, dependentes, isso. Deduziu algum dependente que está em outra declaração, ou então alguma despesa com saúde que não pode. Sim. Né? Por exemplo, despesas com vacina. Né? Não pode. Despesas com vacina, muitas vezes a pessoa quer deduzir as despesas com farmácia. Que não pode, farmácia. E às vezes as pessoas sem conhecimento colocam, né, na declaração. Muita gente que coloca tudo. E isso faz com que caia em malha. Prontinho. Então é assim, o que é muito comum, resumindo até que a Elineuda comentou, acontece muitos casos, nós temos muitos profissionais da área da educação que têm mais de um concurso. Vamos imaginar que nós temos um professor aqui na nossa cidade de São Benedito, que é concursado, e tem outro concurso lá em Biapina. O concurso lá de Biapina, não existiu obrigação de retenção de imposto de renda retido, e também existe aqui na Prefeitura de São Benedito, que ele também é concursado. Então, nem a Prefeitura de São Benedito, nem a Prefeitura de Biapina reteram o imposto de renda porque ele não atingiu o teto. Isso. Né? Não atingiu o teto, então o que acontece? O problema acontece que, quando a pessoa vai declarar o seu imposto de renda, a pessoa declara o imposto de renda, soma o valor, a renda do município de São Benedito e soma a renda do município de Biapina e gera o imposto de renda a pagar. Aí que eles ficam bolados. Uhum. Por que não reteu na fonte? Eu vou ter que pagar esse valor agora. Ou então eles comparam muito, né? Fulano recebeu e por que eu vou pagar? O fulano ganha mais do que eu e vai restituir e eu vou pagar. Porque são matrículas diferentes. São concursos diferentes. E são situações diferentes também. Aquele colega que ganha mais que você, que provavelmente teve a receber, é porque ele teve imposto retido na fonte, já foi repassado, então ele declarou dependente, colocou lá as deduções com educação e saúde, então talvez ele tenha recebido. Já você Sim. Não teve. Então são situações diferentes. Isso. Com certeza. E aí, o que acontece? Tem que ter esse cuidado. Às vezes, você declara só uma renda. Vamos imaginar. Vamos tirar um exemplo. Eu tenho um escritório, né? Trabalho no escritório, tenho um prolabore, trabalhava na prefeitura e ministrava aula na faculdade. Uhum. Então, o que acontecia? Eu não sabia que a faculdade me informava. Né? E antes não tinha essa certificação que você hoje tem o ECAC, Uhum. que é uma ferramenta que você olha todas as empresas que lhe informaram que você não precisa sair pedindo informes a cada uma. Você tem a sua senha, você tem seu cadastro no ECAC, você entra no portal da Receita Federal e você já tem todas essas informações. Então, na época, eu não tinha. Então, acabou que foi feito o cruzamento de informações e eu coloquei rendimentos a menos. Né? Então, porque eu não tinha a informação. Então, cair na malha não é problema. Você retifica e dá certo. O problema é se o sistema vê que você realmente tentou fraudar. Aí é diferente, você Sim. pode ser realmente penalizado. Mais alguma coisa, alguma consideração sobre esse assunto? Não, pode seguir. Pessoal, nós estamos tendo aqui uma dúvida muito frequente também em relação a exames de Covid. E aí, pode ou não pode exames de Covid ser deduzido no meu imposto de renda? Pode, se ele tiver sido feito por laboratório. Então, a resposta depende. Isso, depende. Quando eu posso e quando eu não posso? E se tiver a comprovação, né? Você Sim. tem que ter a nota fiscal e lá tem que ter um CNPJ do laboratório. Então, se for um recibo do laboratório, nota fiscal do laboratório, Isso. eu posso deduzir. Pode. Agora, se for como a farmácia me Não. passando essa declaração, aliás, recibo nota fiscal, não posso. Não. Porque se configura como se fosse Isso. um remédio de Uhum. farmácia. A gente sabe que não é dedutível. Justamente. Não é isso? Isso mesmo. E outra pergunta, eu até coloquei uma caixinha de perguntas antes de
gravar para saber quais são as principais dúvidas que as pessoas tinham. E uma das perguntas da caixinha foi em relação à empregada doméstica. Hoje, empregada doméstica, tem algum benefício na declaração? Eu posso pegar algo do que eu pago para a empregada doméstica para deduzir na minha declaração de imposto de renda? Eu tenho algum benefício? Hoje... Essa foi a pergunta. Hoje, infelizmente, não. Até 2019, isso poderia ser feito, mas eles retiraram, porque lá na legislação tinha um período, né? Então, o período acabou em 2019. Há um projeto tramitando para ver se isso vai voltar, mas ainda não foi nada aceito. Então, neste ano, exatamente, infelizmente, não. E ano passado também não, né? Não. Foi desde 2020, né? Que não pode mais. 2019 que foi declarado em 2020. Então, pessoal, antes era o INSS patronal, isso, né? Hora da funcionária. Da funcionária. Era o INSS da funcionária, poderia ser deduzido, e era uma forma das pessoas regularizarem as empregadas domésticas. E a gente viu que até depois disso teve uma baixa no registro dessas funcionárias, porque os patrões, né, não tinham mais esse benefício, tá? Agora vamos entrar em um tema mais polêmico. Assim, eu vejo que é polêmico, que toda vez que eu falo, as pessoas, eu não sabia. Eu não sabia que eu era obrigado, mas meu compadre. E o que é que a gente vai falar? Profissionais liberais. Quem são profissionais liberais? Entendam. Advogados, que não têm PJ, fisioterapeutas, médicos, contadores, que também não têm PJ, são características, são profissionais liberais. Amiga, eu quero que tu dê uma dica aí, dê um resumo aí desses profissionais, me ajuda, porque o assunto é grande e é polêmico. A dica tem que fazer o carnê-leão mensal, tá? Por que o carnê-leão e como é que faz esse carnê-leão? Todo mundo é obrigado? O carnê-leão é um programa disponibilizado pela Receita Federal, onde você coloca lá os seus rendimentos e também tem a possibilidade de deduzir as despesas que você teve com a sua profissão. É como se fosse um livro caixa. E aí você faz esse preenchimento do carnê-leão, paga o imposto, se tiver imposto a pagar, e no próximo ano, na época da declaração, você pode importar os dados e prestar conta anual. E como já vai ter sido pago o imposto, se você tiver deduções, né, se tiver dependentes, sendo que isso tudo já vai sendo colocado lá no carnê-leão, pode ter a restituir. O que é interessante, essa semana eu estava tendo uma conversa com os profissionais liberais e eles se assustaram eu fiquei, será que eu falei demais? E não, então eu acho que serviu de um alerta. O carnê-leão, hoje ele é disponível pela plataforma também ECAC, você faz lá, você tem seu demonstrativo, é uma forma de você gerir também seu negócio. Dá para baixar no celular. Baixa no seu celular, é tranquilo, é só realmente querer organizar. Então, o profissional liberal não é correto esperar a declaração de imposto de renda para fazer a declaração, tá? Por quê? Porque lá no carnê-leão, vamos imaginar que tem uma fisioterapeuta, que ela tem uma despesa com aluguel, ela tem despesa com internet, que são dedutíveis, que lá na declaração do imposto de renda não é. Mas no carnê-leão é. Sim. Então, você tem que fazer isso regularmente e pagar o imposto mensalmente, se tiver imposto para pagar. Então, você está prestando conta com o leão mensalmente, esses profissionais liberais. Precisa do CPF de quem você atendeu, o que foi feito, a referência, né, que podemos falar assim, e as despesas comprovadas, tá? Eu não posso lá sair colocando qualquer despesa. Eu preciso ter as despesas comprovadas daquilo que eu estou colocando no livro caixa do meu carnê-leão. Você não pode inventar e nem pode pegar lá e só escrever, não. Documentado. Comprobatórios válidos, né? Recibos, notas fiscais. Isso. Não esquecer o aluguel, acho que o aluguel é uma das principais despesas de se pôr no carnê-leão, também na declaração de imposto de renda, apesar de não ser obrigado, de não ser dedutível, mas é obrigado, né? Porque é uma forma da Receita Federal saber quem está recebendo, cruzamento de informações. A Receita Federal quer pagar de todos os jeitos. E lembrando, o carnê-leão ele vai servir para você para a declaração de imposto de renda, que vai gerar um arquivo, né, amiga? Sim. E nesse arquivo você já
puxa para a declaração de imposto de renda e faz os ajustes necessários. Sim. Aumenta o rendimento, aumenta a despesa de médico com o filho, porque no Carnê-Leão você vai colocar só as despesas que tu teve com a tua profissão. Entendam bem que a diferença. Os profissionais liberais, a diferença mesmo é que lá no Carnê-Leão tu tá colocando as despesas que são da tua função, que são da tua profissão. E o imposto de renda não, tu vai colocar despesas com dependentes, tu vai colocar outras despesas que são do cunho da tua profissão. Mais alguma coisa, amiga, sobre isso? Não. Pessoal, eu tô dizendo que toda coisa é um tema bem polêmico. Não, imposto de renda é polêmico. Não tem como falar do imposto de renda e não ser a polêmico. gente vai ler, eu tô olhando aqui, essa ciência que também é polêmico. YouTubers. Nossa. Tem muita gente ganhando dinheiro aí, viu? E o que eles têm que ter cuidado no imposto de renda? Eles são obrigados? Obrigados a quê? A declaração, a prestar conta mensalmente, anualmente? Fala aí pra eles, que hoje é um mercado que tá bem né? Tá em ascendência aí crescendo. Eles entram na regra dos profissionais liberais. Carnê-Leão. Isso, eles mensal. Entram nessa regra. Porque, assim, quem trabalha com essa plataforma, que são monetizados, eles recebem em dólar, né? Então, você sabe que o dólar é bem mais valorizado que o real. Então, qualquer quantia já vai ter ultrapassado esse valor aqui de R$ 1.903,99 mensal. Então, eles têm sim que fazer o Carnê-Leão mensal. Se tiver que pagar o imposto de renda, pagar. E uma galera aí grande não tá fazendo porque acha que não precisa. Ou então, tá ganhando algum dinheiro, não tá se ligando no Carnê-Leão e tá fazendo a declaração somente com um limite anual, jogando aí um limite anual. E não tá correto. Pode não ser encontrado hoje, mas futuramente pode ser cruzado, porque tudo passa pelos bancos. Os bancos têm Eles pagam através dos bancos. Isso. E os bancos, eles enviam a financeira. Isso. Então, tudo está sendo informado. Então, mais cedo ou mais tarde, pode encontrar e aí vai dar problema. Pronto. Amiga, nosso tempo aqui tá já passando bem rápido. Então, vou pegar aqui as perguntas bem mais... creio que a gente não pode deixar de falar aqui nesse podcast, tá certo? Uhum. A gente falou do liberal, a gente falou da pessoa que é seletista, do concursado. Sim. E do autônomo. O autônomo, ele nunca declarou imposto de renda. É uma pergunta que teve também na nossa caixinha. Uhum. O autônomo nunca declarou imposto de renda, mas o banco está solicitando para ele a declaração de imposto de renda. E aí? O banco, ele está solicitando uma comprovação de renda, né? Ele provavelmente está pleiteando algum financiamento, algum empréstimo. Então, o banco quer saber se ele tem a capacidade de honrar aquele compromisso. Então, está pedindo uma comprovação. E ele pode fazer, mas o correto, se ele é autônomo, também é fazer o Carnê-Leão. Pronto. Então, o Carnê-Leão não é apenas para profissionais liberais, não é isso? E também para autônomos. Isso. Teve outra pergunta também que eu achei bem interessante aqui na nossa caixinha, que ela fala: o que acontece se eu compartilhar o meu cartão de crédito de limite alto com a minha família? A pessoa, pelo que eu entendi da pergunta, a pessoa tem um cartão e ela empresta para outras pessoas da família utilizar o seu limite. O que a Receita Federal entende com isso? Ele está perguntando o que acontece. Responde aí o que acontece aí para essa pessoa. A Receita Federal entende que você é rico. Veja bem, se você tem um cartão de crédito com um limite de R$15 mil, R$20 mil, e você, todo mês, você estoura o limite do cartão e vai lá e paga aquela fatura. Então, se você gastou e você pagou, a Receita Federal entende que você teve essa renda e não está declarando. Então, pode ser que aconteça da mesma forma, que a Receita cruze e lhe chame para comprovar por que você está tendo esses gastos e os seus rendimentos não estão sendo declarados. Sim. Pode também ter sorte e não ser encontrado. Mas se caso isso aconteça, né, que a Receita Federal fala que tudo está sendo monitorado, é uma questão de tempo, você vai ter que ter todas as comprovações de que não foi você. Ou seja, que sua mãe comprou isso, seu irmão comprou aquilo, então você vai ter que levar as comprovações e provar para a Receita Federal que você não teve aquela renda. Certo. É porque é assim, pessoal, para vocês entenderem. Da mesma forma que o banco ele é obrigado a informar, as operadoras de cartão de crédito também informam. Sim. Ou seja, a Receita já tem em mãos
o que tu gasta. Da mesma forma que ela tem o que tu recebe, ela também sabe o que tu gasta. Isso é tranquilo. Então, vamos lá. O cartão de crédito todo mês manda para a Receita Federal, a E-Financeira, né? A financeira, Isso. Uhum. informando as tuas despesas. Informando que tu tem despesas de 4 mil, 5 mil. Hoje em dia o cartão da gente, ele tem, né, os limites altos. Uhum. E de repente tu nem manda a declaração de renda, ou então tu manda a declaração ganhando um salário mínimo, R$2.000 ou R$2.000 por mês. E a Receita Federal, ela pega simplesmente e ela olha assim, mas como pode? Tanto de cartão de crédito, gasta todo mês 4 mil de cartão de crédito e tá declarando que ganha R$2.000. O que ela tá entendendo? Tá incompatível. Incompatível. Você tá sonegando imposto na cara da Receita Federal. Tá? Você tá sonegando imposto na cara da Receita Federal. Ou seja, você vai ser obrigado a prestar contas. No mínimo, o que tu tem de rendimento é R$4.000 de cartão de crédito. Porque se tu gasta, né? E fora que a Receita Federal sabe que tu tem gastos com outras coisas que não estão embutidos no cartão de crédito. Quando a gente fala isso, eles não acreditam porque ainda não viu um caso próximo, né? Não teve, a Receita Federal fez isso com tal pessoa, chamou para comprovar. Só que, eu tô lhe dizendo, a Receita Federal já está com todo o suporte para verificar essas situações e não vamos contar com a sorte. É melhor fazer como manda o figurino para não ter problema depois. Ok, espero que tenham ficado compreendido, mas esse é um dos casos mais comuns que nós temos, tá? Então fica ligado, não faz isso. Tenta fazer a gestão financeira, ela não é apenas para as pessoas, não é apenas para as pessoas jurídicas, tá? Ela também é para a pessoa física. Até nos cursos de educação financeira, as palestras que nós falamos, a gente deixa isso bem claro. O cartão de crédito é a primeira coisa que você precisa analisar, tá? Cartão de crédito não se compartilha. Não se compartilha. Lembra que é tu que vai prestar conta com a Receita Federal, tá certo? E se tem uma renda baixa, pega o limite assim muito alto não, porque acaba... Não vai bater uma coisa com a outra e outra, se tu não recebe um valor tanto pra que um cartão de crédito tão alto, ou então tu tá realmente sonegando, né? É o cartão familiar. É o cartão familiar. E acho que até isso responde um pouco dessa outra pergunta que foi nos enviada. Que a pessoa comprou tem um carro no nome dela, mas não foi ela que comprou, não é dela. E aí, declara ou não no imposto de renda? Declara sim. O carro... É teu, né? Se eu ganhei, se eu fui sorteada, tá no meu CPF, tem que declarar. Ou seja, é da minha irmã o carro, mas tá no meu nome, na Receita Federal não tem como saber que é da minha irmã. Não, é seu. É teu, né? Então declara, viu? Vamos lá. Esse aqui já foi. Eu sou produtor rural e toda a minha família trabalha comigo. Preciso declarar IR? Bem, se você é produtor rural e recebeu anual um valor superior a 142 mil, sim. E aí, se a família toda trabalha, tem aquela renda separada, quem vai declarar aquela renda é o dono do imóvel, né? O dono daquele terreno onde está sendo produzido. Sim, sim. Onde a gente informa que é o ITR, né? Isso? Isso, não é? O dono titular que está lá na declaração do ITR. Pronto. E para concluir, para não ficar tão grande nosso podcast, ficar cansativo, talvez seja até tema novamente de outro podcast, é muito comum nós sabermos que existem revendedoras da Avon, revendedoras da Mary Kay, Natura, pronto. Nós sabemos que elas têm uma renda. Sim. Como elas declaram? Qual a preocupação que elas têm que ter? Elas são obrigadas a declarar? Ou qual a preocupação que elas têm que ter em relação a isso, a esses rendimentos? Elas entram na regra também do profissional liberal e dos autônomos. Carnê-leão mensal. Isso, carnê-leão mensal. Se tem uma renda aí superior a R$ 1.903,99, precisa fazer o carnê-leão. Show de bola. Pessoal, nós tentamos trazer aqui para vocês as principais dúvidas do imposto de renda pessoa física. Nós sabemos que existe outras, tá? Muitas. Mas fica à vontade, entre em contato no nosso direct, aqui nos comentários do YouTube, curte aí pra gente poder trazer mais conteúdo pra vocês. Agradecer a minha amiga Elineuda, foi brilhante, assim, a tua calma, a tua tranquilidade de responder, a gente é oposto, né? Eu acho que por isso que dá certo aí essa sociedade. Mas ela é um poço de tranquilidade, enquanto eu tô aqui elétrica, né? Calma, segura a Luana. Já tô acostumado comigo.
Mas é isso. Espero que vocês que tenham sanado alguma dúvida de vocês. O conteúdo é justamente isso, é informativo, tá? E não esquece, procura a gente, procura o Solução Contábil, procura a gente nas redes sociais, que a gente está disponível para estar ajudando, compartilhando o nosso conhecimento com vocês. A intenção do Solução Contábil é agregar valor para vocês, tá? Alguma consideração final, amiga? É justamente tudo isso que ela falou. E se tiver ficado mais alguma dúvida, nos procure. Nós estamos à disposição para ajudar nesse período aí do imposto de renda. Beijos e abraços. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.